A graça e a paz, amados, dando continuidade à série de mensagens a respeito dos 4 momentos da célula. Então nós vamos começar agora com o primeiro vídeo, que é focado no quebra-gelo. Como a própria palavra diz, quebra-gelo, ela tem por finalidade quebrar o gelo, quebrar a frieza, quebrar a dureza do ambiente, tornando o ambiente mais informal e mais agradável. Olha, sempre que pessoas novas se reúnem, é natural que haja um certo constrangimento, um certo ambiente de timidez. E a dinâmica que nós fazemos, que nós denominamos de quebra-gelo, tem esse propósito de quebrar essa timidez e deixar o clima mais à vontade. Em algumas circunstâncias também, o quebra-gelo é realizado em grupos que não são tão novos, ou seja, as pessoas já se conhecem, mas elas ainda não têm intimidade. Então você usa o quebra-gelo para ampliar essa liberdade no ambiente da célula. Então, eu queria aqui dar algumas dicas a respeito do quebra-gelo. Primeiro, é obrigatório fazer o quebra-gelo toda reunião de célula? Não é obrigatório. Por que não é obrigatório? Porque em algum momento você pode ter uma célula sem nenhum visitante, com pessoas que já se conhecem há muito tempo. Então não tem necessidade de você fazer um quebra-gelo, quebrar o gelo que não existe. Né? Então as pessoas já se conhecem, já têm intimidade, não tem necessidade de fazer o quebra-gelo. Então quando que você faz o quebra-gelo? Quando tem visitante, quando tem pessoas que não têm ainda um nível de relacionamento e intimidade, aí você usa o quebra-gelo para quebrar essa dureza e tornar o ambiente então mais agradável. Primeira dica e quase que uma regra, tá? O quebra-gelo não deve ultrapassar 10 minutos. Tá? Não deve... a reunião de célula gira em torno de 1 hora e meia, e o quebra-gelo ele tem a sua importância, mas não deve passar de 10 minutos, porque certamente você vai sentir falta de tempo nos outros momentos da célula. Então, primeiro, 10 minutos. Segundo, deixa eu ver aqui, escolha o quebra-gelo adequado ao grupo. Né? Então você tem células de adolescente, células de jovem, células de adulto. E você fazer um adulto se comportar como uma criança não vai ser legal. Então você tem que tomar cuidado. Por exemplo, fazer um quebra-gelo, imite um animal. Você vai pedir para um adulto, uma pessoa casada, imitar um sapo, imitar um galo. Ele vai ficar constrangido. Então, em vez de você quebrar o gelo, você vai aumentar o desconforto. Talvez numa célula de criança ou numa célula de adolescente, talvez vai ficar super engraçado. Cada um vai imitar de uma forma diferente, vai ser super legal. Numa célula de adulto provavelmente não vai ficar bacana. Então, observe qual é a faixa etária da sua célula e faça um quebra-gelo focado nisso. Segundo, não obrigue a todos a participar. Então, faça um quebra-gelo e deixe o quebra-gelo fluir na célula. Né? Então, de repente, você tem uma pessoa na célula que ela está um pouco constrangida e que nem com o quebra-gelo ela não se solta, ela não quer falar. Forçar essa pessoa que está na célula a falar vai tornar o gelo ainda maior. Vai tornar a timidez ainda mais intensa. Tá? Então, não obrigue todos, deixa à vontade o ambiente. Então, em algumas circunstâncias, você não precisa correr um por um como se fosse um relógio. Você pode deixar solto, por exemplo. Como foi a sua semana? Então, cada um aqui vai escolher uma fruta que retrate a sua semana. Então, um vai escolher um limão amargo, a semana foi difícil. Né? Outro vai escolher uma uvinha muito doce, que a semana foi super agradável. Então deixa fluir, né? Um fala aqui, outro fala ali, outro fala acolá, sem criar uma regra, porque de repente a pessoa não está lembrando, você força, tem que falar, e aí o gelo aumenta em vez de quebrar o gelo. Então não obrigue todo mundo a falar. Outra coisa, no quebra-gelo faça um rodízio. Faça um rodízio utilizando os membros da célula, né? Dividindo a função para que nesse primeiro momento da célula, que é o mais simples de todos, que é o quebra-gelo, que os membros das células possam, de repente, participar na condução do quebra-gelo e se tornar parte da célula, se tornar mais envolvido com a célula. Então, você pode sim fazer um rodízio e envolver os membros na condução do quebra-gelo. Outra coisa, não fique tentando fazer sempre uma conexão do quebra-gelo com a palavra. Porque primeiro que não é fácil, você não vai conseguir toda vez fazer essa conexão. Segundo que você corre o risco de gerar um peso inadequado para o quebra-gelo. Fazer do quebra-gelo quase que um apelo, um compartilhamento da palavra, que no caso é a próxima dica. Evite de gerar constrangimentos ou fortes emoções
ou desafios intelectuais no grupo. Deixa eu dar alguns exemplos a respeito dessa questão do constrangimento, de fortes emoções e desafio. Pensa num quebra-gelo e você tem a ideia de falar assim, fale quem é a pessoa mais importante da sua vida. Um exemplo, né? Então, de repente, uma das pessoas, ao falar do seu pai, que já faleceu, então ele começa a se emocionar e a falar, olha, meu pai foi meu herói, pessoa que investiu na minha vida, e de repente um quebra-gelo, que era algo para quebrar o gelo, para ficar descontraído, já se torna difícil, né? Porque você vai ter uma pessoa emocionada, outros vão se emocionar, e daqui a pouco o quebra-gelo já perdeu o controle. Então, evite temas que tendem a gerar fortes emoções. Evite temas, por exemplo, que tentem a gerar desafios muito grandes. Por exemplo, fale o nome de um país da Europa que você gostaria de conhecer. Então, de repente, um fala Inglaterra, outro fala França, outro fala Espanha, o quarto já não lembra de um país, o quinto fica constrangido, tem a sensação que é menos culto do que os demais. Então, cuidado. Cuidado com quebra-gelos que dependam muito de desafio intelectual. Né? Daqui a pouco o camarada fala Egito. Daqui a pouco o camarada fala, né, Canadá. Né? E aí outros vão rir, vão achar engraçado. Então, evite alguns quebra-gelos que gerem desafios intelectuais. Outra coisa, não espere muito do quebra-gelo. A comunhão que o quebra-gelo proporciona, ela é superficial. Ela tem a sua importância para quebrar o gelo, mas não vai muito além disso. Se você quiser realmente desenvolver comunhão mais profunda, vai ter que ser pós-célula. Em outro momento, visita, né, passeios, né, com certeza não vai ser no quebra-gelo. Mas por um outro lado, não despreze o quebra-gelo. O quebra-gelo é poderoso. Tem células que não estão fluindo, né, tem células que não estão fluindo e porque não tem um bom início, não começou com o pé direito, não começou bem organizado, então o quebra-gelo ajuda, né, nessa questão. Não complique o quebra-gelo tentando atribuir sempre um tema espiritual no quebra-gelo. Tire o peso do quebra-gelo, deixe o quebra-gelo à vontade. Né? Fala qual é a sua fruta preferida, né? Com quantos anos você aprendeu a andar de bicicleta, né? Qual foi um lugar legal que você visitou, isso é importante. Tá? Não dá esse peso espiritual para o quebra-gelo que ele vai deixar de ser um quebra-gelo. Outra coisa, não tenha medo de repetir o quebra-gelo. Não tenha. Às vezes você vai ter um quebra-gelo que foi tão legal que o legal vai se repetir na outra semana. Então, vamos o exemplo lá da fruta. Então, como é que foi a sua semana? Fala aí, qual é a fruta da sua semana? Foi um limão, foi uma laranja, foi uma mamão, foi uma manga? Como é que foi a sua fruta? Aí, de repente, vai ter um que vai falar, minha fruta essa semana foi um limão. Foi muito difícil, né? Eu tive uma briga com meu chefe, né? Aí acabei me desentendendo em casa com a minha esposa. Minha semana foi difícil, a minha fruta dessa semana é um limão. Na outra semana, você repete, de repente, aquele irmão que falou, aquele convidado, que falou que a fruta dele era um limão, de repente ele vem agora com um morango. Né? Nossa, minha semana foi tão melhor, nós oramos na célula passada, e olha, minha semana fluiu, né? Consegui ajustar com meu esposo, com a minha esposa, né? Aquela intriga lá no trabalho se resolveu, tá tudo em ordem, essa semana foi muito bacana. Então, quer dizer, o mesmo quebra-gelo, mesmo que aplicado sequencialmente, pode ter brilhos totalmente diferentes. Tá? E, por último, não importa que tipo de reunião você fará. Certamente ela vai ser mais dinâmica se você realizar um bom quebra-gelo. E para finalizar, queridos, eu queria dar uma última dica. Queria indicar, na verdade, um livro, né, do pastor Ricardo Guimarães, do Rio de Janeiro. E o título do livro é Quebrando Gelo, Aquecendo Corações. Né? Esse livro ele foi editado pela editora Videira. Entre no site da editora. Né? Adquira esse livro, ele é fantástico. Muitas vezes o quebra-gelo ele passa a ser uma tortura, porque depois que você já realizou aqueles quebra-gelos mais tranquilos que você lembrava, daqui a pouco os quebra-gelos passam a faltar na sua mente e você começa a utilizar dinâmicas muito sem graça, na verdade, que as pessoas acabam não gostando e fica meio uma forçação de barra. Então, para você toda hora não ter que vasculhar qual é o quebra-gelo que você vai fazer, compre o livro, né? Quebrando Gelo e Aquecendo Corações. O livro é fantástico, eu já li o livro.
né? Tem quebra-gelo para todo tipo de reunião, reunião de célula, reunião de casais, enfim, uma série de tipos diferentes de reunião. O livro é muito bacana, você vai poder usar. Você com esse livro na mão, você está garantido nos quebra-gelos, seus quebra-gelos vão ser joia e a sua célula vai avançar. Então, queridos, pega essas dicas, ouça, veja, reveja, compartilhe com os membros da sua célula, que certamente o seu quebra-gelo vai melhorar bastante. Deus te abençoe.